Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Começou a celebração dos 2 anos da RIB, 2 anos da Revolução Industrial Brasileira. O projeto começou em 2019, no mês de agosto. Ali, modestamente, como um canalzinho de YouTube pequeno que era destinado a fazer apenas entrevistas periódicas com economistas. E de lá para cá cresceu, né? Surgiram diferentes ideias de propostas editoriais. E também surgiu o site, surgiu o nosso clube de membros, não é verdade? O Clube da RIB. E agora, com iniciativas mais ousadas no campo educacional livre, né, nós inauguramos uma série de cursos já que estão disponíveis aí, todos no site da RIB, que você pode fazer e se qualificar como um militante, como um pensador, como um crítico desenvolvimentista, né, que essa é a nossa missão, formar essa massa crítica. Então tem para todos os gostos, para todos os tipos de público, né? E, claro, ao longo desses 2 anos, o mais recente produto da RIB foi a mentoria, né? Então, na mentoria, que é o processo de formação de candidatos que nós desenvolvemos, ali tem tudo realmente, né? Dentro da mentoria tem tudo, né, que a RIB constituiu como campo de opinião, de conhecimento, corrente de imaginação política, imaginação econômica. E a mentoria da RIB, portanto, quer formar uma espécie de frente desenvolvimentista para o Brasil. Pluripartidária, naturalmente, porque o desenvolvimentismo ele pode ser absorvido tanto por pessoas de correntes conservadoras como de correntes progressistas. O desenvolvimentismo é uma forma de pensar a realidade econômica de um país periférico que se coaduna, se harmoniza com diferentes ideologias, com diferentes origens sociais, origens políticas e econômicas. Por isso mesmo, eu aqui não faço, né, não declaro preferências partidárias, né? É claro que eu, como cidadão, tenho as minhas, não tenha dúvida disso, mas eu não as declaro aqui. Por quê? Porque a RIB tem um propósito maior do que as minhas próprias preferências político-partidárias, não é verdade? Então, por isso eu ousei, né, propor a mentoria da RIB, por isso eu estou em diálogo com uma diversidade enorme de campos e atores, né, para poder levar o pensamento do desenvolvimento do Brasil para além das fronteiras onde hoje ele se encontra. Então, dito tudo isso, eu queria nada mais nada menos do que anunciar aqui o Desenve Notícias de hoje, né? Hoje é dia 3 de agosto, terça-feira. E por que eu fiz todo esse introito? Eu fiz todo esse introito para dizer que o Desenve Notícias, né, como parte das celebrações dos 2 anos de Revolução Industrial Brasileira, deixa de ser diário, vai acontecer regularmente, mas deixa de ser diário, porque na tentativa de fazer diariamente um vídeo ao vivo, que é o RIB Estilo Livre, que estreou ontem, né? Eu vou dar mais prioridade para entrar ao vivo do que para fazer o gravado. Então farei o gravado, Desenve Notícias e os vídeos do fim de semana, quando houver assuntos que me chamem a fazê-lo, tá bom? E tentarei diariamente, ou o máximo possível, próximo do ritmo diário, estar no RIB Estilo Livre, que vai ser assim a nossa conversa, né? Todos os dias, então, ou quase todos os dias, aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, numa live, né? Num ao vivo. Tá? E tentarei também que esse estilo livre, essa live, aconteça também no Instagram, que é o @revindebr, né? Lá no Instagram é a nossa conta. Muito bem. Então qual é o assunto do Desenve Notícias de hoje? O assunto é muito simples. O Paulo Guedes vai às compras. Segundo o site Metrópolis, que é um jornal online aí desses mais recentes, tem lá como é que chama ele? O Ricardo Noblat. O Ricardo Noblat, que é um experimentado repórter político de Brasília, que tem grandes serviços prestados à imprensa, mas também tem várias barrigadas, né? O Ricardo Noblat, ele às vezes manda mal. Mas, enfim, ele é um cara com muitas fontes, então ele tem capacidade de informar bem. Mas, segundo ele, está em discussão no Palácio do Planalto uma proposta do Paulo Guedes de fazer a seguinte proposta de emenda à Constituição, né? Dividir em 9 anos, tá, o prazo de pagamento dos precatórios da União. Os pagamentos como se fala, já julgados, né? O que é um precatório? É uma dívida que a União tem com algum credor, né, que coloca o credor em condição de receber da União um pagamento. Essa dívida, esse precatório, vai ser, então, se essa proposta for encaminhada ao Congresso e aprovada, vai ser diferida por 9 anos, ou seja, vai ser parcelado em 9 anos, e o que daria ao caixa do governo 40 bilhões de reais para gasto livres no ano que vem.
que vai acontecer no ano que vem? Eleição. Né? Então isso seria uma tática, segundo aí ele, né? O Paulo Guedes até teria dito aqui uma frase, uma tática para reeleger o presidente. Ele teria dito a seguinte frase: vamos fazer todo o discurso da desigualdade, né? Vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente. Mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos, não é daqui a 1 ano não. Tem muita gente pensando na eleição deste ano. Veja, pessoal, todos os governantes fazem isso, tá? Qualquer governo faria isso, não é uma exclusividade do governo atual. E a questão é a seguinte: isso não é exatamente a maneira mais moral de lidar com o dinheiro público, com a coisa pública. E é lógico que tampouco estamos num território de santos, né? A política não é um território de santos. Ninguém é limpo completamente e santo absoluto na política. Então, é normal que isso aconteça, tá? Então, assim, muitas vezes me instam a comentar o problema da corrupção, como se o problema da corrupção algum dia fosse ser resolvido. Veja, não haverá jamais Estado e governo livres de corrupção, assim como não haverá jamais grandes empresas e grandes capitais livres de corrupção. A corrupção é praticamente entranhada, é uma normalidade da vida social. Não há país que não registre corrupção, não há empresa que não registre casos de corrupção na sua história, quando fica grande principalmente. Não há governo que não tenha casos pontuais de corrupção, né, que podem se elevar naturalmente. Isso é da vida. Infelizmente é assim. Infelizmente, isso que vai acontecer aqui agora, se isso realmente acontecer, será mais um caso de corrupção. Né? A OAB já está chamando de PEC do calote, porque vai ter um monte de gente que é credor da União que vai deixar de receber. Para quê? Para reeleger o presidente. Se isso de fato acontecer. Ora, então, né, é um ato de corrupção, que estará dentro do marco legal, mas é um ato de corrupção. Ou não é? Né? Agora, qualquer governo faria isso também. Não se pode dizer que qualquer governo faria isso. Que governo não faria isso nessa situação em que esse se encontra? Então, o problema aí é o seguinte: primeiro de tudo, tentar baixar um pouco essa bola do problema de, né, apontar dedo na cara dos demais enquanto você se veste de vestal da pureza Vênus de Milo. Né? Ninguém é. Tem alto lá, ninguém é. Segunda coisa, o grande problema aqui é o seguinte: é bom que gaste mais. Tá? É necessário gastar mais. Eu sei que a causa disso vai ser a reeleição, mas no fundo, o povo brasileiro precisa que se gaste mais. Eu vou repetir porque eu já falei isso muitas vezes aqui. Né? O aumento do gasto público para salvaguardar os direitos essenciais das pessoas é uma necessidade premente. Ponto. A causa é que é errada. Mas também não há que se, né, fazer julgamentos como se isso não fosse ser feito por qualquer outro governo. Agora, o grande problema aqui que eu vejo nisso é o seguinte, né? O cara diz assim: mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos, não é daqui a 1 ano, não. E o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é o seguinte: ele vai usar de uma tramóia para gastar mais em 2022 para depois tirar todo esse dinheiro e transformar em superávit fiscal a partir de 2023. E aí é que mora o perigo, aí é que mora o problema. Porque se você vai gastar mais e fazer um contracíclico, né? Uma situação de mais dinheiro no bolso das pessoas, aumentar o nível de consumo e tal, para fazer uma reeleição, para depois tirar e apresentar, né, como compensação uma situação de austeridade ainda maior, aí a gente tem um negócio que aí vira inaceitável. Não é verdade? Então, ou bem, restaura-se a moral e faz-se um cuidado do dinheiro público decente, né, considerando as prioridades dos menores, dos mais fracos, como prioritária, né? E aí você vai ter que contrariar os interesses da banca, contrariar os interesses da grande burguesia, etc, etc. Ou bem, você, né, estabelece logo que vai continuar pagando o juro da dívida pública alto, vai continuar enchendo de dinheiro os bancos privados, mas vai também pagar para os pobres votarem no seu candidato, e aí você elege o seu candidato, mas depois não tira, né? Ou uma coisa ou a outra. Porque do jeito que está se desenhando, e por que eu estou falando que está se desenhando dessa maneira? Porque é o Paulo Guedes. Sendo o Paulo Guedes, está na cara que ele vai estar arranjando agora o que precisa ser arranjado para conseguir o que ele quer politicamente. Mas lá na frente, o que ele vai fazer? Vai enxugar tudo. É o trabalho dele, é o que ele quer fazer, né?
Então esse é o comentário de hoje do Desenve Notícias, viu? Eu agradeço a sua audiência, alertar para isso, é um assunto espinhoso, mas que, claro, é como eu disse antes, qualquer governo faria. O problema é o corolário, o que vem depois, a consequência. Se é para colocar uma etiqueta de preço nisso mais adiante, que vai gerar os mesmos transtornos e sofrimentos que vem gerando a austeridade nos últimos já 5 ou quase 6 anos, aí realmente, né, passou de qualquer limite. Mas é isso, esse é o Brasil, vamos em frente. Obrigado, pessoal, até a próxima.